Olá, hoje é sexta-feira, dia de resenha no mundo político. Vamos aos destaques da semana. Os movimentos erráticos do dono da plataforma X e a reação do STF. O Supremo autoriza e o governo libera 500 milhões para o combate às queimadas. O Congresso tende a aprovar a medida provisória. Ministros entram em campo para apoiar campanhas. E ainda, os últimos números da eleição para prefeito da capital. Estão comigo nessa nova resenha, em mais uma resenha, Marco Antônio Soalheiro e Heitor Peixoto. Olá, pessoal. Olá, Vivian, Marco. Olá a todos. Prazer estarmos juntos. Então, vamos lá. Essa semana, o ministro do STF, Alexandre de Moraes, multou a rede social X e a Starlink em 5 milhões de reais por dia por uma manobra que levou a plataforma a ficar disponível para usuários no Brasil. Na quinta-feira, provedores brasileiros já haviam recebido a notificação para novo bloqueio. A retomada do acesso ocorreu 2 dias antes, após uma mudança no IP, o endereço virtual da plataforma no Brasil. Um drible na restrição imposta pelo ministro Moraes. Por outro lado, o dono da X, Elon Musk, começou a cumprir ordens judiciais do Supremo. Na noite de quarta, foram retiradas as contas do blogueiro bolsonarista Alan dos Santos, de Paulo Figueiredo, ex-apresentador da Jovem Pan, e do youtuber Monark, e outras contas. E a plataforma disse ao ministro que indicará um novo representante legal no Brasil e que cumprirá as ordens do magistrado. Musk provoca, mas recua. Como é que são entendidos esses movimentos erráticos, hein, Heitor? Pois é, Vivian, Marco. A Mônica Bergamo, né, colunista da Folha de São Paulo, ela trouxe uma apuração, pessoal, de que os sinais do Elon Musk são vistos aí com cautela pelas autoridades brasileiras. Porque a leitura, Vivian, é exatamente essa, né, de uma postura dúbia do Musk em torno dessa questão do X. Assopra, né? Exatamente, cumpre algumas coisas, alguma parte das determinações são cumpridas, mas mantém uma postura ali de enfrentamento também às autoridades brasileiras, uma afronta. E, por exemplo, naquele momento que você comentou, Vivian, que a rede social ficou disponível e acessível aqui no Brasil, talvez as pessoas que nos assistem tenham conseguido acessar a plataforma nesta semana. Naquele momento, o Elon Musk fez uma postagem meio cifrada ali que foi lida como uma provocação a Alexandre de Moraes. A Anatel, olha só, informou que a Rede X teve, aspas aqui para a agência, intenção deliberada de descumprir a ordem do STF do bloqueio aqui no Brasil. E o presidente da Anatel foi enfático. Ele disse ao gabinete de Moraes que a Rede X tem um comportamento de pirata e que não duvida de novas manobras por parte da Rede X para voltar aí a funcionar aqui no Brasil em descumprimento, claro, aí a ordens judiciais. Bom, diante do cumprimento parcial aí de algumas determinações da Justiça, como o pagamento das multas aí que estão acumuladas em 18,3 milhões de reais, na verdade que estavam acumuladas. E o cumprimento das né? ordens judiciais em relação a algumas contas. Né? Exato. Então, com relação ao pagamento dessas multas que já existiam, o ministro Moraes, ele teria dito a interlocutores de que é preciso paciência, mas que apesar dessas idas e vindas, desses sinais dúbios aí do Musk, ele acreditava que o bilionário poderia cumprir, sim, todas as decisões do STF. Mas outra apuração também na Folha de São Paulo diz que Moraes se mantém cético e que isso deve mudar, né? Esse ceticismo por parte do ministro pode mudar depois que a rede social X pagar uma nova multa de 5 milhões de reais, que foi aplicada por causa desse acesso permitido durante esta semana, com a volta aí da rede ao ar, e também quando a empresa comprovar que tem um novo procurador, que tem um novo representante aqui no país. Pois é, a plataforma indicou um escritório de advogados que vai representar a X no Brasil. Pois é, também nisso a gente viu movimentos aí, né, de dúbios com relação do Musk com relação às questões. Ficaram um pouco claros também no horizonte. Olha só, nessa semana a Rede X indicou ao STF a contratação de 2 advogados de São Paulo, um escritório, né, de São Paulo, para representar a rede social em processos que correm lá na corte. E essa representação ela ocorre em caráter emergencial. O Estatuto de Advogados da OAB prevê essa atuação emergencial por até 30 dias.
Esses defensores, então, peticionaram o Supremo Tribunal Federal dizendo que no prazo de 30 dias a rede social vai indicar o seu representante aqui no Brasil. Mas, segundo Moraes, a Rede X não forneceu nenhuma comprovação de regularidade da constituição desses advogados, né, desses novos defensores. E na quinta-feira, o ministro Moraes abriu um prazo de 24 horas para que a rede indicasse, enfim, quem é seu representante no Brasil, sob pena de não reconhecer a atuação desses novos defensores. Lembrando que a falta dessa representação aqui no Brasil foi um dos motivos que levou à suspensão da plataforma X aqui no país. Então é uma história que está em constante mudança, né? Podemos ter lances novos, né, Vivian e Marco, inclusive enquanto a gente está gravando aqui a resenha. Pois é, justamente 2h15 da tarde, não é, dessa sexta-feira, pode ser que, enquanto vocês estiverem assistindo, já vai ter um desfecho para essa história, ou não, né, do jeito que as coisas andam. Exatamente. Bom, agora o assunto são as queimadas que atingem o Brasil. O governo vai usar mais de 500 milhões fora da meta fiscal desse ano para combater incêndios. Uma medida provisória assinada pelo presidente Lula abriu o crédito extraordinário. Esse crédito foi autorizado pelo ministro do STF, Flávio Dino, nós falamos disso na semana passada, para permitir condições ao governo de controlar incêndios e secas no Pantanal e na Amazônia, sem comprometer o novo marco fiscal. É uma medida provisória e terá que passar pelo Congresso. A MP foi decidida após a reunião entre Executivo, Congresso e Judiciário. Esse dinheiro é emergencial, mas em entrevista ao Mundo Político, a ex-presidente do IBAMA, Sueli Araújo, coordenadora de políticas públicas do Observatório do Clima, falou sobre a necessidade de recursos que antecipem efeitos da crise climática e como esses recursos devem ser aplicados, né, Marco? Isso aí, Vivi, Heitor e todos que nos assistem, a Sueli avaliou os impactos do alastramento das queimadas em Minas e no Brasil, as respostas dos poderes, o papel da sociedade, né, diante dessa estiagem também severa e histórica que o país enfrenta. São muitos desafios para que a gente consiga, né, frear a degradação e o desmatamento. E um aspecto essencial que foi ressaltado pela Sueli na entrevista conosco é que diversos atores do processo precisam ter consciência de que vivemos um novo normal, foi a expressão que ela utilizou, né, em que eventos extremos climáticos serão cada vez mais recorrentes. E nesse contexto, o Congresso não poderá mais, como fez no orçamento de 2024, cortar recursos de prevenção e de órgãos ambientais. A Sueli defende investimentos multissetoriais. Vamos ver. A primeira medida no parlamento é não aprovar retrocesso na legislação ambiental. Outra medida importante é assegurar recursos. E os parlamentares hoje têm controle de uma parte importante do orçamento em emendas individuais e de bancada, que deveriam estar mais direcionado para o enfrentamento da crise climática. Então, há espaço orçamentário nas emendas para isso, e eu acredito que eles estariam prestando um serviço importante para o Brasil se passassem a fazer um direcionamento desses recursos de forma mais objetiva para os problemas principais que o país está enfrentando. Pois é, segundo o levantamento do Congresso em Foco, apenas 31 dos parlamentares no Congresso destinaram emendas de interesse do Ministério do Meio Ambiente. Pois é, falando em Congresso, né, Vivi, o mesmo site Congresso em Foco, ele traz uma matéria nesta sexta-feira sobre uma leva de projetos que estão sendo apresentados por líderes governistas lá na Câmara e Senado no sentido de endurecer as penas para os crimes ambientais. O que acaba, né, pessoal, sendo uma tentativa de mudança de chave com relação ao governo passado, o governo Jair Bolsonaro, que buscou mais uma flexibilização dessa agenda ambiental. Olha só, inclusive a gente teve uma fala do presidente Lula nesta semana reconhecendo que o país não está preparado para enfrentar esses incêndios, nem o país, nem o plano federal, nem os estados e nem os municípios. Boa parte das cidades, por exemplo, não tem bombeiros, não tem guarda civil, não tem defesa civil, brigadistas. Exatamente. Então não tem ali uma estrutura para enfrentamento desse grande problema que está por toda parte. Bom, falando dos projetos aqui em tramitação, a proposta mais avançada hoje vem
é de fora do governo, que é do senador Davi Alcolumbre, do União Brasil do Amapá. Ela aumenta a pena para incêndios florestais. Hoje, são 2 a 4 anos de prisão e multa. Ficaria como 3 a 6 anos de prisão e multa. Isso já passou pelo Senado, está na Câmara com pedido de urgência, aí sim do líder de governo, deputado José Guimarães, do PT do Ceará. Tem um outro projeto do líder do PT no Senado, Fabiano Contarato, do Espírito Santo. Esse tem muito mais rigor. Ele, além de dobrar a pena para incêndio florestal ou rural, transforma essa prática em crime hediondo, portanto, inafiançável. O projeto ele vai além disso. O texto está prevendo aí a expropriação, possibilidade de expropriação da propriedade que tenha sido incendiada de maneira dolosa pelo proprietário, ou seja, com a intenção ali de provocar aquele dano. O projeto mais rigoroso, no entanto, é do deputado federal Nilton Tato, do PT de São Paulo, incluindo incêndios de retaliação ao governo como atos de terrorismo climático, atacados, portanto, pela lei antiterrorismo, que prevê até 12 anos de reclusão. São propostas, no entanto, que podem esbarrar nos comandos das casas, porque Rodrigo Pacheco e Arthur Lira participaram de reunião com o presidente Lula nesta semana em torno desse assunto e entendem, Rodrigo Pacheco especialmente deixou isso claro, ele entende na visão dele que já há legislação suficiente, ela precisa apenas ser aplicada e haver aí a fiscalização. Registros rápidos aqui na imprensa de hoje. A Polícia Federal já abriu 85 inquéritos para apurar suspeita de incêndios criminosos nesse período. E fechando, o editorial do jornal Globo desta sexta lembra que o Brasil pode ser severamente punido. A ameaça mais urgente vem da União Europeia. A partir de 1º de janeiro passa a vigorar ali uma regra do bloco que vai proibir importações de produtos feitos em áreas desmatadas ilegalmente. Então, o potencial de perda para o Brasil são 15 bilhões de dólares, o equivalente a 82 bilhões de reais, que é 1/3 de todas as exportações do país para a União Europeia. Precisa ver como essa proibição pode reverberar dentro do Congresso. Né? Exatamente. Pode ser recebido lá. Né? Se move muito em cima da repercussão dessas questões. Sim. Pesquisas apontam a reeleição no primeiro turno em pelo menos 8 capitais. Quem tem chance de resolver a disputa no dia 6 de outubro, Marco? Então, a exceção do Rio de Janeiro, as demais capitais que entram nessa lista, com possibilidade de definição antecipada das eleições, se concentram no Nordeste, com Salvador, Recife, Maceió, João Pessoa e São Luís, e no Norte com Macapá e Boa Vista. São, em geral, prefeitos candidatos à reeleição que têm administrações muito bem avaliadas e aí colhem os frutos dessa popularidade. Por exemplo, Eduardo Paes, no Rio de Janeiro, que pontua próximo de 60% nas pesquisas, João Campos, em Recife, e Bruno Reis, em Salvador, com em torno de 70%. Eles têm campanhas muito calcadas na prestação de contas e na continuidade dos seus programas. Eduardo Paes e João Campos ainda têm o apoio do presidente Lula. Bruno Reis não, em Salvador, mas esse também não é um fator determinante. Agora, tem um dado ainda mais impressionante, que é de Macapá. Lá, o atual prefeito, doutor Furlan, tem projeções acima de 90% de votos válidos em algumas pesquisas, em um cenário que tem ainda mais 3 candidaturas. Eu estive na capital do Amapá em junho, fiquei muito impressionado ali com o cuidado com a cidade, enfim, era uma cidade com espaços públicos que estavam realmente impressionando pela estrutura, e o papo lá entre lideranças, entre cidadãos comuns, era de que a eleição seria uma barbada. A gente não imaginava que seria tanto, desse tamanho. Furlan é médico, é um nome em ascensão lá na cena estadual do Amapá, e já é cotado como possível candidato a governador em 2026, sendo adversário da família Alcolumbre. E agora nós podemos dizer que as eleições entram em reta final e há um esforço concentrado. A manchete do jornal O Globo de ontem diz que o Planalto subiu no palanque e que 6 ministros tiraram férias entre setembro e outubro para apoiar seus candidatos. Pois é, pessoal, primeiro escalão do governo federal atuando bastante aí nas disputas e é por toda parte, viu? A gente está acompanhando aí movimentos pelo Brasil inteiro. São vídeos para as redes sociais, isso aí está disseminado mesmo por toda parte, vídeos para a televisão também, e até mesmo a presença física dos ministros aí em diversas cidades, participando de comícios, de caminhadas
dos atos mais variados. Estão nessa empreitada, por exemplo, o ministro do Trabalho, Luiz Marinho, Paulo Teixeira, do Desenvolvimento Agrário e Camilo Santana, da Educação, entre outros. Aí, a matéria cita 6 ministros ao todo. Os locais visitados por eles também são os mais variados, e eu não aqui inclusive em Minas, e eu não falo de Belo Horizonte não. Olha só, veja um caso aí de Teófilo Otoni. Lá a gente tem a gestão do atual prefeito petista, o Daniel Sucupira, que está terminando o seu segundo mandato, né? Ficou 8 anos aí no poder. Está tentando fazer o sucessor dele, que é o Tarcirley, do PT. Já estiveram lá em Teófilo Otoni os ministros Márcio Macedo, da Secretaria-Geral, que nem está citado nessa matéria, ministro Alexandre Silveira, aqui de Minas Gerais, de Minas Energia, e Alexandre Padilha, das Relações Institucionais. Todos eles estiveram presencialmente lá em Teófilo Otoni. Parece que assim, o PT tem bastante prioridade em continuar comandando essa importante cidade de Minas Gerais. É a terceira cidade maior em Minas comandada pelo PT, né? Atrás de Contagem e Juiz de Fora. Bem lembrado. E ainda teve vídeo, fora essas visitas lá em Teófilo Otoni, teve vídeo para a rede social, para o Tarcirley, da ministra da Cultura, Margarete Menezes, e mesmo participação de não ministros. A gente tem aí vídeo também do secretário nacional de Assistência Social, que é o mineiro, né, André Quintão, inclusive ex-deputado aqui dessa casa. Pois é, na mesma premissa de reta final de campanha, o PL sobe a aposta em Belo Horizonte e irriga com recursos o candidato a prefeito e parte dos candidatos que disputam uma vaga de vereador, né, Marco? Isso aí, o candidato a prefeito, né, do PL em Belo Horizonte, o deputado estadual Bruno Engler, disputa nesse momento, em um cenário bastante acirrado, a segunda posição com o prefeito Fuad Noman, e aposta na tração que o bolsonarismo vem demonstrando nas últimas eleições, nessas retas finais de disputas. E vai ter a estrutura reforçada, né, como você colocou, Vivian, tanto ele quanto os vereadores, principais candidatos a vereadores da sua chapa. Bruno Engler, para a gente ter uma ideia, já recebeu 4 milhões de reais a mais até o momento do que o candidato a prefeito de São Paulo, que é apoiado... 14, né? Ricardo Nunes, né, que recebeu 10 milhões, não é filiado ao PL, mas o PL é um aliado importante lá. O PL mandou 10 milhões de reais para a campanha de Ricardo Nunes e 14 milhões aqui para Bruno Engler. Então, dá para a gente ter uma noção aí, por esse valor, né, do quanto essa candidatura importa para o partido. Outra informação que foi publicada pela Rádio Itatiaia é de que a direção nacional do partido repassou 3 milhões e 600 mil reais do fundo eleitoral aos candidatos a vereador em Belo Horizonte. Mas aí é um recurso que se concentra muito em vereadores que já têm mandato e em outros que são apostas, que são muito ligados pessoalmente a Bruno Engler e ao deputado federal Nicolas Ferreira. Alguns nomes aí para a gente ilustrar do que a gente está falando. A vereadora Marilda Portela, que é a esposa do deputado federal Lincoln Portela e mãe também da deputada estadual licenciada, atual secretária de Desenvolvimento Social do governo de Minas, a Lei Portela, recebeu 830 mil reais. Ela é candidata à reeleição na Câmara Municipal. Foi quem mais recebeu desses candidatos. Cláudio do Mundo Novo, que também já é vereador, recebeu 530 mil reais, é um nome ligado à família Biondini. Aí os nomes, que são novidades, Viles Santos e Pablo Almeida, são assessores próximos aí de Engler e de Nicolas Ferreira, grandes apostas, receberam aí 350 mil, 250 mil para chegarem ao Legislativo da capital. Só é importante observar que são cifras, para campanhas de vereador, são cifras altas. Né? Cifras importantes, num cenário aí que podem fazer diferença. Agora, a gente tem que pontuar também que essa desigualdade, que fica expressa aí, já que, por exemplo, 14 candidatos do PL não receberam sequer um centavo, 14 candidatos a vereador em Belo Horizonte. Mas esse tipo de coisa acontece em praticamente todos os partidos. Pelo que a gente tem notícia de conversa de bastidores, as cúpulas partidárias sempre elegem ali seus preferidos e acabam concentrando recursos. Que eventualmente pode fazer sentido quanto à possibilidade, ao potencial de cada candidato. Tem isso também. Né? 14 é um terço da chapa, que são 41 ao todo. Um terço da chapa do PL. Um terço não recebeu nem um centavo.
Bom, agora a pesquisa Quest sobre a corrida à Prefeitura de BH. O levantamento ouviu 1.002 pessoas entre domingo passado e terça e foi divulgada na quarta-feira. Mauro Tramonte segue líder com 28%. Em seguida, empate técnico, Fouad Noman com 20% e Bruno Engler, 18%. Tramonte oscilou 1 ponto para mais, dentro da margem de erro, em relação a uma semana atrás, na pesquisa Quest de uma semana atrás. Fouad manteve os 20% e Engler oscilou 2 pontos para mais, de 16% para 18%. Aí o quadro da pesquisa estimulada. Agora vamos ver o cenário do voto espontâneo, em que os entrevistados não têm acesso a nenhuma lista de candidatos. 53% ainda estão indecisos sobre em quem votar. Bruno Engler tem 12%, ele ganhou 1 ponto percentual. Nós estamos falando da pesquisa espontânea. Mauro Tramonte tem 11%, também ganhou 1 ponto percentual. Fouad Noman, 11%, perdeu 2 pontos. Os demais candidatos atingem no máximo 4%, reforçando que a margem de erro da pesquisa é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos. Que a gente vê os números aí bem apertadinhos, é importante a gente lembrar isso, né? Dentro dessa variação 3 para mais, 3 para menos, pode haver um erro. Como a gente falava há pouco, né, um cenário aí de disputa acirrada pela segunda colocação entre o prefeito Fouad Noman e o deputado Bruno Engler. Agora, Vivi, Heitor, a Quest trouxe ainda outros dados interessantes que revelam humores do eleitorado da capital. 29% dizem sentir desânimo em relação à disputa pela prefeitura de BH, enquanto outros 28% têm esperança que essa disputa vá resultar em dias melhores para a capital. 58% dos eleitores são a favor do uso de armas pela Guarda Municipal. É um dos temas que está aparecendo muito nas campanhas, né? O que fazer com a Guarda Municipal, como fazer ela melhorar, né, a questão da segurança pública na cidade. Já a característica mais importante para ser prefeito ou prefeita da capital, na opinião popular, é, em primeiro lugar, honestidade, com 27% dos apontamentos, seguida pela competência por 20%. Um último dado, a avaliação positiva da gestão do prefeito Fouad cresceu 14 pontos desde o início do horário eleitoral gratuito. Ajuda a entender esse momento da campanha que a gente está vivendo e são sinais aí para os estrategistas pensarem o que fazer na reta final. Na pesquisa sobre conhecimento dos candidatos, agora eu não tenho certeza se foi do Datafolha ou Quest, eu acho que da Quest, ele ainda aparece com pouco mais de 60% de conhecimento, quer dizer, ele tem uma margem, sendo que Tramonte e Engler já estão com uma vantagem assim, de conhecimento do eleitor bem maior. E quem tem votos nesse momento também tem que ficar um pouco preocupado, porque 45% dos eleitores da capital que já escolheram candidato dizem que ainda podem trocar. Muito bem. E saiu ontem a pesquisa Datafolha da disputa em BH. O Instituto ouviu 910 eleitores na capital na terça e na quarta. A pesquisa tem margem de erro de 3 pontos percentuais, assim como a Quest. Traz pouca novidade em relação à Quest, Heitor? Olha, no cenário estimulado, pessoal, muito parecidas as duas pesquisas. Falando aí dos ponteiros da disputa, Tramonte tem 28%, ele tinha 29%, portanto, 1 ponto para baixo que ele oscilou, né, cenário aí de estabilidade para ele. O prefeito Fouad Noman, 18%, ele cresceu aqui 4 pontos acima, portanto, da margem de erro, que é de 3%. Colado nele em situação de empate numérico, inclusive Bruno Engler, que também chegou aos 18%, ele tinha 13%, subiu 5 pontos percentuais, então, entre as duas rodadas. Dos demais, todos estão oscilando para baixo dentro dessa margem, com exceção do Carlos Viana, do Podemos, que ficou do mesmo tamanho, aí, lá no pelotão de baixo, manteve os mesmos 5% que ele já tinha alcançado. Brancos nulos, nenhum dos candidatos, ou não sabe, também oscilaram aí para baixo, mas apenas dentro da margem também. Agora, na espontânea do Datafolha, pessoal, a gente tem uma diferença significativa
sobretudo com relação aos indecisos, em relação à pesquisa da Quest. Os indecisos, eles, das 2 semanas aí da Quest, da Datafolha, perdão, caíram 10 pontos percentuais, saíram de 48% para 38% de indecisos, pessoas que ainda não sabem em quem votar, isso na pesquisa espontânea. Ou seja, 15 pontos menos do que mostrou aí a espontânea, né, os indecisos da Quest. Isso sim é uma divergência significativa. Significativa. Né? De qualquer forma, o posicionamento dos candidatos ali na espontânea reproduz um pouco da estimulada do próprio Datafolha. Tramonte está liderando com 17, ele tinha 15. Bruno Engler e Fouad crescendo, também 5 pontos na espontânea, exemplo da estimulada. O Engler de 8 para 13 e o Fouad de 7 para 12 pontos, que é o que ele então obteve nessa pesquisa mais recente. Isso, gente, é um cenário de empate técnico entre os 3 primeiros colocados na espontânea, tanto do Datafolha quanto da própria Quest, com indecisos aí batendo em mais de 1/3 pelo Datafolha e mais da metade do eleitorado na Quest, a gente pode dizer que podemos ter, inclusive, uma disputa eletrizante nessa reta final de eleições aqui em Belo Horizonte, sem saber ao certo, com clareza, quem serão os 2 nomes que estarão no segundo turno. Até porque, como vimos há pouco, há muito investimento de vários lados, não é? E eleitores dispostos a trocar de posição também, eventualmente. Exatamente. Campos diferentes aí se mobilizando, seja por recursos, seja por movimentação, como o caso dos ministros. A imprensa, inclusive, andou dizendo das estratégias dessa reta final, que até uma questão ali de uma maior agressividade, um calor maior nos debates, a gente pode ver. Uhum. O jornalista Orion Teixeira, a propósito disso, que assina uma coluna de política no jornal Estado de Minas, informou ontem que está sendo formada uma frente progressista de dissidentes da esquerda para evitar que o segundo turno ocorra entre 2 candidatos de direita, que no caso seriam Mauro Tramonte e Bruno Engler, não é? A intenção é que essa frente despeje os votos em Fouad Noman para levá-lo ao segundo turno. Então, é um movimento típico de reta final aí de campanha num cenário nebuloso, não é? Bom, quem participou do Mundo Político esta semana foi o cientista político Malco Camargos, que fez uma leitura das disputas em algumas das principais cidades da região metropolitana, né, Marco? Isso aí, o Malco destacou especialmente o favoritismo de candidatos em cidades como Contagem, Ribeirão das Neves e Nova Lima, ancorados em gestões bem avaliadas à frente dessas prefeituras. É um elemento que costuma se sobrepor, segundo o Malco, em importância a questões ideológicas ou de polarização nas eleições municipais. O serviço público da cidade está muito próximo do cotidiano do eleitor, que acaba premiando, né, práticas que ele considera ali que afetem positivamente a sua rotina. Sobre a disputa em Belo Horizonte, o Malco elogiou o nível geral dos debates e embates travados até aqui entre os candidatos e apontou riscos trazidos por discursos de radicalização política, como estamos vendo, por exemplo, na eleição em São Paulo. A ausência de um candidato igual o próprio Marçal traz a disputa muito mais sadia do ponto de vista do eleitor. Marçal tumultua, Marçal cria boas conversas no dia seguinte, mas é como se fosse o futebol, né? Assim, você traz aquela briga e depois não move as pessoas. E a política precisa mover o dia a dia das pessoas. Marçal tenta eliminar os seus adversários, igual alguns presidentes de clube que falam que eu queria eliminar o outro time, e sem lembrar, por exemplo, se o Atlético não tivesse o Cruzeiro não tivesse o Atlético, nunca os 2 times seriam do tamanho que são. Na política é a mesma coisa, é importante que os adversários sobrevivam. No Brasil, enquanto se alternou de poder entre PT e PSDB, tomando disputas sadias, nós sempre crescemos de um grupo para o outro. Quando nós optamos por mudanças mais disruptivas, o resultado não foi o mesmo. Políticas públicas podem voltar atrás em cenário de radicalização. O tom dos embates entre candidatos em Belo Horizonte, de fato, está abaixo do registrado em São Paulo, mas a gente viu nos últimos dias uma tensão crescente entre o prefeito Fouad Noman e o ex-prefeito Alexandre Calil, que optou por apoiar Mauro Tramonte do Republicanos, uma briga aí por paternidade de obras. Eles dividiram esses últimos 4 anos à frente da prefeitura. Fouad tem destacado algumas dessas obras em seus programas de TV. Calil acha que isso é desonestidade da parte
de Fuad, que os méritos dessas obras são de ex-secretários do próprio Calil. Já Fuad respondeu essa crítica, né, que foi feita publicamente por Calil, dizendo que são palavras de desespero de quem não disputa nada nesse momento. Bom, pessoal, sextou. A semana que vem tem mais, com certeza. No fim de semana tem mais, porque a eleição está aí, como nós dissemos, na reta final. Resenha do Mundo Político, então, fica por aqui. Obrigada, Marco, Heitor, pela parceria de sempre. Bom final de semana a todos. Obrigado, gente. E Marco Antônio volta, hein, gente, na segunda-feira com um programa inédito e a gente na próxima sexta com uma resenha, mais uma edição da resenha. Até lá.